Olá, gente, aqui quem fala sou eu, Clay Santana, e seja muito bem-vindo a este vídeo mega especial que tá cheio de dicas, tá? É um vídeo completo, como vocês já puderam ver pelo título e pela capa do vídeo. É um bolo, estilo bolo vitrine daquelas docerias famosas, que eu não posso citar o nome, e que, gente, esse recheio, esse bolo é sensacional, que eu tenho certeza que vocês vão lucrar muito com essa receita que eu vou passar aqui pra vocês hoje. Vou ensinar, assim, recheio. O recheio vai ser uma mousse ninho com cerejas. Vou ensinar prensagem, dicas de prensagem, decoração. Então assista esse conteúdo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o sininho ativado para você sempre receber as notificações que eu tô sempre postando conteúdo aqui para vocês. E já deixa o seu like aqui nesse vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para muito mais pessoas. Gente, eu tenho aí a minha massa pão de ló do Clay, que eu ainda tô devendo aqui pra vocês, mas eu confesso que eu vou trazer essa massa pra vocês. Então vamos lá, eu assei a minha massa em uma forma retangular, com 34 centímetros de comprimento por 19 centímetros de largura. Só que esse bolo eu quero ele compridinho, como se fosse, entre aspas, prensado na caixa de leite. Então, como eu tenho 34 centímetros, dividido por 3 não dá o número exato. Então, eu fui cortando as laterais para eu conseguir chegar ele em mais ou menos 30 centímetros para eu conseguir cortar. Então, cada disco de massa eu deixei com 11 centímetros, tá? Então, no total, o bolo ficou com 33. Tirei meio centímetro de cada lado. Então, são 3 discos com 11 centímetros. Então vamos lá, cortei os meus 3 discos, sim, consegui deixar eles mais ou menos a mesma espessura. E agora, gente, depois dos discos cortados, eu vou reservar ele pra gente partir para dar início ao recheio. Então eu tenho aí a cereja, comprei essa cereja em calda, mesmo aquelas de mercado. E aí, como ela tem bastante calda, eu coloquei ela na peneira para poder escorrer o máximo de calda possível. Já fiz esse processo antes de iniciar o recheio para ela escorrendo enquanto a gente não fosse prensar o nosso bolo ainda. Então vamos dar o start para o nosso recheio. Eu coloquei na minha batedeira aí, gente, 250 ml de chantilly, tá? O chantilly que eu tô usando é o da Norcal, aquele chantilly profissional. Então, gente, para fazer recheio, opte por sempre usar chantilly de boa qualidade, porque isso vai agregar o sabor do teu bolo. E o recheio, a gente não quer o bolo com aquele aspecto de chantilly, aquela coisa cebosa. E esse chantilly eu garanto pra vocês que ele não é dessa forma, tá? Daqui pro final do vídeo eu vou mostrar pra vocês o chantilly exato que eu tô usando. Batendo meu chantilly, quando ele chegar neste ponto, eu vou desligar a minha batedeira e vou colocar uma xícara de leite em pó da sua preferência. Pode ser sim leite ninho ou qualquer outro leite em pó que você tenha aí. Então vamos lá, coloquei uma xícara. Lembrando que a minha xícara tem 250 ml, tá? Mas se a sua tiver 240, não tem problema nenhum. Assim que a gente coloca o leite em pó, devido à quantidade, o chantilly já dá o ponto na hora. Você vai bater questão de segundos, ele já vai dar o ponto. Então eu tiro todo o excesso que ficou grudado ali no globo da minha batedeira. E aí pronto, o ponto do chantilly é esse, ele bem poroso e bem firme, porque é um chantilly para recheio. Então a gente precisa que o chantilly esteja bem batido, no ponto correto, para não vazar do nosso bolo. Então vamos lá. Depois que eu bater todo o meu chantilly, agora eu vou colocar o meu brigadeiro de leite ninho, tá? Esse brigadeiro, gente, eu não ensinei nesse vídeo porque eu já tenho conteúdo ensinando essa receita aqui no canal pra vocês, que foi no meu curso de recheios que eu dei aqui pra vocês. Caso vocês não tenham visto ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é crucial pra você aprender essa receita. Com o meu brigadeiro de ninho pronto, e exatamente no ponto correto, eu vou despejar todo o meu brigadeiro na batedeira. Vou usar o batedor raquete. Pelo amor de Deus, não use o batedor Globo, porque senão vocês vão quebrar o batedor de vocês, tá? E lembrando que o recheio tem que estar geladinho, ou talvez em temperatura ambiente. Nunca colocar o recheio quente em contato com o chantilly, porque senão o chantilly vai derreter. Tá? Porque o chantilly é um creme, como eu sempre falo pra vocês. Se a gente agregar algo quente aí, ixi, vai por mim, vai dar errado. Então agora, pra gente dar uma força pra nossa batedeira, porque nessa hora dá muito trabalho mesmo, a minha mesa ficou aí tremendo, você vai batendo aos poucos. Bate um pouquinho, pega a sua espátula e vai misturando. Bate um pouquinho, mistura um tanto com a espátula, porque desse jeito vai mais rápido e a gente se certifica de que todo o conteúdo foi bem misturado e fica bem homogêneo. E, gente,
esse recheio é simplesmente maravilhoso. E é um recheio como todos os outros recheios que eu ensino aqui para vocês. Esse é um recheio base, que a partir desse recheio você vai fazer qualquer outra combinação. Olha esse recheio, gente. Você pode combinar esse recheio com cereja, que é o que eu vou fazer hoje. Você pode combinar esse recheio com raspa de chocolate e vender ele como flocos, que inclusive tem um bolo de 3 andares. Quem me acompanha no Instagram já viu esse bolo e eu vou postar aqui pra vocês com esse recheio que eu fiz, tá? Você pode combinar esse recheio com morango. Enfim, gente, é uma infinidade de combinações que você pode fazer com esse recheio, tá? Aproveitando a deixa, se você ainda não me conhece no Instagram, dá uma passadinha por lá, que é @ClaySantanaPetissier. Então lá eu estou sempre na ativa, postando status, postando conteúdo para vocês, recheado de dicas. Então, gente, vamos lá pra gente prensar o nosso bolo. Porque assim, como vocês viram, eu assei a minha massa em uma forma grande, de 34 centímetros. E eu não tenho aquelas formas menorzinhas, que são formas de pão, acredito que o nome é assim. Se não for, me corrijam aqui no comentário. Então, o que eu vou fazer? Eu vi essa dica no Instagram. Uma confeiteira fez isso, só que foi com um bolo maior. E ela prensou dentro de uma caixa. Como eu tinha uns papelões aqui limpinhos, é o que eu fiz. Eu peguei o pedaço de papelão, cortei, medi do tamanho do meu bolo. E aí eu venho colando ele com a fita durex. Porque aí dessa forma eu vou ter, digamos que, uma forma para eu conseguir prensar. Porque não que não dê para prensar a mão livre, dá para prensar a mão livre. Às vezes eu faço isso. Mas você prensar dentro de uma forma, entre aspas, nesse caso aqui, é muito melhor, vai garantir uma estabilidade muito melhor pro teu bolo. Então, gente, essa dica anota aí pra vocês. Isso aí você pode usar com qualquer outro bolo. Retangular, no caso, né? Com redondo eu não sei, que eu nunca fiz, mas vai que dá certo também. Aí eu já não posso falar porque eu nunca testei. Porque às vezes a gente não tem a forma, a gente faz uma adequação, assa em outra forma pra poder conseguir o tamanho exato. E aí pra prensar dá trabalho. Então, testado e comprovado, gente. Essa técnica ajuda muito e é infalível. Bom, essa parte aí não tem muito o que explicar. Eu acho que é mais vocês analisarem o que eu tô fazendo aí no vídeo. E aí, só é reproduzir da forma de vocês, tá? Porque para deixar essa caixa, né, entre aspas, bem firme, eu vim enchendo ela de fita durex. Tá? Então deixei ela bem coladinha para que a gente possa prensar o nosso bolo aí dentro. E calma, que eu não vou colocar o meu bolo diretamente aí dentro, tá, gente? Porque por mais que seja um papelão que eu sei que tá limpinho, mas é papelão. Se eu for colocar isso, prensar o meu bolo diretamente aí dentro, sem colocar nada em volta, vai molhar todo o papelão e vai dar ruim. Então agora eu venho colocando o meu plástico, tá? Eu compro aquelas bobinas de plástico e eu vou colocar o processo padrão, como se eu estivesse prensando meu bolo em uma forma de alumínio, qualquer. Então eu coloco o meu plástico, dou a volta, porque dessa forma o meu bolo não vai ter contato direto com o papelão. O contato do bolo vai ser com o plástico, que é um plástico próprio para a cozinha, então vai sem medo de errar. Coloquei um cake board aí no fundo, porque vocês viram que o fundo eu deixei sem nada. Mas se vocês quiserem colocar um pedaço de papelão no fundo, para vocês não precisarem prensar o bolo em cima de um cake board, você coloca um pedaço de papelão. Eu não vi necessidade, então eu coloquei em cima desse cake board para facilitar a minha vida. E, gente, para fazer a minha calda base, eu vou fazer a calda de leite condensado com água. E observe, eu coloquei 50 ml de leite condensado e 350 ml de água. Porém, eu achei pouco. Então, eu fui lá, coloquei mais leite condensado. Esse processo, gente, como eu falo sempre pra vocês, eu faço no olhômetro, tá? Eu coloquei essas medidas só pra vocês terem uma noção. Então, eu coloquei mais leite condensado e coloquei mais um pouquinho de água. No total, eu fiquei com 450 ml de calda. É uma calda neutra. Essa calda... Ai, gente, eu sei que sempre me pergunta por que não molhar o bolo com leite. Gente, molhar o bolo com leite, inclusive aqui em São Paulo, que agora tá um calor, não recomendo, porque leite tende a azedar com muita facilidade. Então, é interessante você usar caldas bases, calda de leite condensado com água, calda, se for um bolo de abacaxi, por exemplo, calda de abacaxi, calda de água com açúcar e essência de baunilha. Então, sempre utilizem caldas bases. Em meus bolos, eu sempre utilizo a de leite condensado com água, que é uma calda fácil, não precisa ferver água, é um processo mais simples para mim. Então, gente... Eu falo demais, né? Mas como vocês já viram, eu já comecei a fazer o processo de prensagem. Então, um processo padrão, gente. Coloquei um disquinho de massa e coloquei o recheio. E eu coloquei também cerejas. Como a cereja ela tende a ser um
pouco enjoativa, eu coloquei pouquíssimas cerejas, cortei assim na faca, cortei assim no meio, em 4 pedacinhos, joguei em cima do meu recheio e espalhei com a colher. Levemente, só coloquei alguns pedaços de cereja para dar aquele toque. Não para ficar aquela coisa muito forte e não deixar o meu bolo muito enjoativo, já que é um recheio de leite ninho, então já tende a ser um pouco mais doce. Se eu colocasse muita cereja, ia ficar um bolo muito enjoativo. Então, gente, olha, mostrando de cima para vocês verem. Eu molho meu bolo, aperto ele com o dedo para sentir, ver se ele realmente já está no ponto, e aí eu coloco mais o meu recheio. Isso eu vou fazendo em todas as camadas. Nesse caso, são 2 camadas de recheio. Essa quantidade de recheio que eu fiz, gente, deu pra eu conseguir fazer 2 camadas generosas para esse bolo, tá? Mas aí, esse bolo no final, eu vou falar para vocês qual foi o peso que ele rendeu. Então, o mesmo processo. Espalhei o meu recheio, cortei as minhas cerejas. Estou mostrando de cima para vocês conseguirem observar bem o que foi que eu fiz. Cortei a minha cereja, tá vendo? Em vários pedacinhos. E aí eu vim só espalhando esses pedacinhos de cereja entre o meu recheio. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou completamente apaixonado por cereja. Cara, eu acho que não existe uma coisa tão saborosa, tão... É aquilo, né? É a cereja do bolo, é o toque final do bolo. E, gente, olha a estabilidade dessa massa, olha. Eu viro pra lá, viro pra cá e ela tem uma estabilidade assim incrível. Essa massa é sensacional. Então agora é o mesmo processo, coloco a minha massa lá, dou uma prensada, dou uma apertadinha para ela colar bem no recheio, molho e vá lá, tiro o ar, né? Recheio, bolo todo prensado. Agora eu vou pegar o meu bolinho, colocar no congelador, tá? Nesse caso eu não vou deixar ele na geladeira embaixo, porque eu fiz esse bolo em um dia só. Então eu coloquei ele no congelador para ele gelar rápido e eu consegui decorar, fazer todo o processo em um dia só. Passei fita durex em todo o bolo, para ele ficar bem apertadinho, porque é com papelão, né? Normalmente, quando é com uma forma, a gente não precisa fazer esse processo. Mas, especificamente, dessa vez, a gente precisa. E agora, meu bolo ficou aproximadamente 2 horas dentro do congelador. E eu venho... Gente, olha esse recheio. Olha a cor. Vocês vão ver a textura que fica esse recheio. Então, eu vou decorar o meu bolo em cima desse mesmo cake board. Eu até comprei aqueles cake board que vende em casa de confeitaria. Aqueles que é de... Ah, gente, me ajuda aí. Aqueles que é tipo um papel... Meu Deus do céu, a dicção tá péssima. É tipo um papel de alumínio por cima, que eu não sei o nome daquele. Eu até comprei, mas eu comprei o tamanho errado. Ficou pequeno, então eu vou decorar nesse daí mesmo. Não tem problema o bolo ser retangular e o cake board ser redondo. Ignorem isso aí. Mas vamos lá, gente. Olha pra isso. Tá vendo que a camada de recheio fica bem generosa? Tá proporcional à camada de massa. E eu vou molhar ele mais um pouquinho. Então eu sempre observo, quando fica essas falhas, é porque esses lados aí, a calda não espalhou bem. Então eu sempre venho colocando mais um pouco de calda. Porque dessa forma eu me certifico de que meu bolo ficou bem molhadinho. Também não é aquele bolo que vai ser uma lama, né? É um bolo molhado na medida. E sobrou, gente, aproximadamente 125 ml de água. Se eu tinha colocado 450, então eu usei aproximadamente 300 ml de água. Aproximadamente, tá? De água de calda neutra. Então agora nós vamos começar a decorar o nosso bolo. Gente, é o que eu sempre falo pra vocês. Bolo retangular tem uma certa dificuldade em espatular ele, conseguir deixar ele bem quinado, bem bonitinho, tem mais habilidade com um bolo redondo. Mas nada que uma boa prática não nos leve à perfeição, né? Então, gente, para decorar esse bolo retangular, processo padrão, na verdade um pouco fora do padrão, porque eu não usei a manga de confeitar, eu já vim depositando direto o meu chantilly, porque nas laterais eu vou colocar granulado. Então, não preciso que o meu bolo fique espatulado retinho, eu não preciso fazer pré-camada, então não precisei me preocupar tanto. Eu só vim realmente depositando o meu chantilly com a própria espátula mesmo, a minha espátula angular que eu uso sempre, e aí eu fui depositando sem se preocupar muito mesmo.
para não perder o costume, a gente vem fazendo as nossas quinas. Por mais que elas não vão aparecer tanto, então é hábito. Então eu vim fazendo as minhas quinas, dessa vez sem preocupação, sem deixar aquela coisa, ai meu Deus, as quinas têm que ficar perfeitas, não. Então eu só vim, tirei o excesso, o mesmo processo, de mim para fora do bolo. Tirei o excesso das quinas e limpei a minha espátula num paninho úmido. Deixei o meu bolo quinado, digamos assim, né? Se é o que eu posso falar isso. Agora eu venho limpando todo o meu cake board, porque agora, como eu falei pra vocês, eu vou depositar granulado nesse bolo. Então eu tenho que deixar o cake board bem limpinho, porque se eu deixar ele sujo, o granulado vai colar todinho no cake board. Então eu tô usando, gente, o granulado da Mavalério, granulado crocante. Se você quiser usar, você pode usar raspas de chocolate branco. Vai ficar até muito mais saboroso, vai agregar mais sabor e mais valor para o teu bolo. É que esse bolo, gente, decidi fazer assim de última hora, porque eu tava com muita vontade de comer um bolo de ninho com cereja. Então eu decidi mostrar todo o conteúdo aqui pra vocês. Então eu fui usando todas as ferramentas que eu tinha em casa. Então como eu tinha esse granulado branco, então eu utilizei esse granulado branco. Mas se você quiser usar chocolate branco, chocolate preto, use e abusa da criatividade de vocês, que o resultado vai ficar incrível. Então, para depositar os meus granulados aí, eu vou depositar somente nas laterais do bolo. Então, eu venho, jogo o granulado na mão e vou jogando no bolo. O excesso, então, esse processo é bom, como sempre, vocês deixarem a mesa limpa, higienizada, porque o que for caindo na mesa e no cake board a gente vai reutilizar. Porque se a gente for jogar tudo isso fora, vai ser um desperdício muito grande. Então, agora só é jogar em toda a circunferência do bolo. Pausa para a dica de milhões. Quando vocês forem usar granulado ou qualquer outra coisa que vocês forem jogar diretamente no bolo, eu sempre venho com a minha bombinha, sem nada, de cabeça para baixo, soprando em todo o bolo, porque dessa forma, nesse caso, todo o granulado que não tiver colado no bolo, a bombinha vai jogar para fora, entendeu? Então a gente vai tirar tudo que for de excesso e deixar no bolo somente o necessário. Então agora para fazer o meu acabamento, eu mostrei o chantilly que eu estou usando para vocês e mostrei também o granulado novamente, caso eu não tenha mostrado, né, vamos se certificar. Então o meu chantilly batido no ponto, eu venho hidratando ele com o próprio chantilly líquido, como eu sempre faço. Nesse caso eu já tinha hidratado com leite condensado, então só vim com um pouco de chantilly mesmo para me certificar de que ele estivesse no ponto para trabalhar com bico. Contem pra mim aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo. Acho que se você chegou até aqui é porque você está gostando. E se vocês querem que eu traga mais conteúdos assim pra vocês, vídeos mais completos. São vídeos realmente mais longos, mas com todo o conteúdo. Então é o passo a passo completo. Se vocês quiserem mais conteúdo desse tipo, fala aqui pra mim que eu venho trazendo mais pra vocês. Então agora eu venho fazendo
rosetas, entre aspas, digamos assim, né? Então, eu faço uma pitanguinha no bolo, faço uma circunferência e estico o bico. Faço uma pitanga, circulo e estico o bico e eu vou fazendo em toda a parte de cima do meu bolo. Para dar o acabamento, eu venho com as minhas cerejas, que já estavam ali escorrendo, e venho colocando ela em cada espaço que ficou entreaberto, que eu já deixei aí propositalmente mesmo. Então eu vou preencher toda a circunferência do bolo. Circunferência não, que o bolo não é redondo, né? Venho preenchendo todo o topo do meu bolo com as cerejas. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que a cereja, tanto cereja quanto morango, acho que é porque são frutas vermelhas, né? Dá um luxo tão grande no chantilly branco, acho que tem um destaque muito grande. Olha pra isso, o bolo tava meio sem vida. Quando a gente coloca a cereja, é aquilo, é a cereja do bolo. Quando a gente coloca a cereja, dá um acabamento incrível. No meio, que eu vi que tinha sobrado 2 cerejinhas ali e ficou um pouco vago, eu fiz 2 pitanguinhas e arrastei pra frente. Fiz como se fosse um coração e coloquei as 2 cerejinhas. E calma, nesse vídeo ainda não é o resultado final. Fica aí que eu vou mostrar pra vocês como ficou essa delícia por dentro. E me diga se vocês não ficaram com água na boca. Então, gente, acabei de decorar o bolo e já vamos cortar. Dá até uma dor no coração, né? Não deixou nem o coitado do bolo descansar. Para cortar o bolo, eu venho com a minha faquinha e com a ajuda de uma espátula, eu corto o bolo e apoio na espátula. Isso é até uma dica para vocês cortarem bolos de aniversário, tá? É muito mais prático. Gente, olha a fatia desse bolo. Olha pra isso, que delícia. Gente, às vezes as pessoas perguntam, né, que nós confeiteiros, se a gente não come bolo. Eu não sei vocês, mas eu adoro bolo. Tem hora quando eu tô numa rotina muito grande de encomenda, eu acabo ficando enjoado, mas depois me bate a vontade de comer bolo, gente. Eu sou completamente apaixonado por bolo. Então acho que é por isso que eu amo o que eu faço, né? E agora sim, estamos chegando ao mais um final de uma aulinha, de mais um vídeo. Gente, espero que essa aula tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. E conta aqui pra mim nos comentários. Gente, até uma próxima aula.